Alô, esse é o vídeo de leituras do mês de outubro e ele vai ser bem rapidinho porque... Bom, eu comecei esse mês lendo Laranja Mecânica, que é um livro que eu já fiz resenha aqui no canal, vocês podem ir lá dar uma olhada e falar um pouquinho melhor sobre a história. Esse livro vai se passar numa Londres distópica e ele vai debater coisas tipo violência e liberdade. E ele tem um protagonista bem chatinho, que eu não consegui ter uma gota de empatia por ele. Essa história aqui é bem conhecida por causa do filme, é um filme que eu gosto muito, por isso que eu comecei a leitura. Mas foi um livro que me causou uma ressaca literária brava de 2 semanas em que eu não conseguia ler nada, nem o próprio livro. E eu tentei ler várias outras coisas pra sair da ressaca, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Tudo isso por causa da linguagem que o autor colocou aqui, que é a Nadzat. É como se fosse uma gíria teen do momento, tipo miguxês, nessa Londres que é semi-futurística, semi-distópica, um monte de coisa. Só que sim, assim como miguxês, você não entende meia palavra do que está sendo dito. Complicou muito a minha leitura. Apesar de tudo isso, eu não acho que seja uma história ruim, eu só acho que é uma história que você tem que estar preparado pra ler, uma história que você tem que encarar quando você quiser ler essa história, e não quando você estiver, vou ler alguma coisa assim de boa e tal, não pegue esse livro. E eu achei que a leitura fluiu mais rápido quando eu deixei de me importar com as palavras que eu não entendia e simplesmente fui lendo, fingindo que elas não estavam lá. Aos poucos eu fui entendendo um pouco o que estava acontecendo e algumas palavras começaram até a fazer sentido. Não é uma leitura fácil, mas eu acho que vale a pena por causa do tema. Mas leia sabendo que vai ser complicadinho. Em seguida eu li O Demonologista do Andrew Piper, que é um livro que divide bastante opiniões. Eu já ouvi muitos comentários de pessoas falando que a melhor coisa do livro é o marketing que a Darkside fez por causa dele. E a maioria das pessoas que reclamam do Demonologista reclamam que ele não é um livro de terror de verdade, que ele é só enganação. E pelo que eu vi nos comentários, eu acho que o problema de rejeição que a galera tem com esse livro é uma questão de expectativa. A galera chega achando que vai ter um monte de demônio e que vai ter coisa de exorcista, gente vomitando, virando a cabeça e andando de costas e quebrando parede, e não é essa vibe. Não, é menos exorcista e mais supernatural. É um pouquinho mais leve o tipo de possessão demoníaca que acontece aqui. Nesse livro aqui a gente tem um professor que é especializado em demônios e no começo do livro ele sofre uma perda muito grande que está relacionada a um demônio. E é um demônio só, não é a fanfarra dos demônios, não vai ter festinha no AP, é um demônio só e é um demônio que fica ao longo da história toda. E a história em si, apesar de ter muito a ver com esse demônio, não é sobre isso. O foco principal da história é a busca desse cara pela pessoa que ele perdeu. Eu senti que esse livro tem uma abordagem muito mais psicológica e muito mais emocional do que de fato de terror, de susto, que você vai ficar gritando e vai ter sangue disparado pra todos os lados. Eu achei que é uma história realmente boa, fica bem evidente que o autor pesquisou por muito tempo pra falar as coisas que ele diz aqui no livro. É um conteúdo bastante inteligente que tem aqui. A única coisa que me incomodou é que em 89% do livro o autor manteve um ritmo muito linear de escrita, inclusive porque ele estava explicando muita coisa pra gente. E aí ele só acelera esse ritmo quando estão ali faltando 10, 15 páginas pra acabar o livro e pra mim não foi o suficiente. Eu achei que podia ter sido muito mais empolgante do que isso. Então quem tiver interessado nesse livro, quem tiver com o livro em casa, tiver com medo de ler porque já leu muitas críticas ruins sobre ele, dá uma chance, tenta ler o livro. Se você puder, começa a ler ele sem expectativa nenhuma, porque se você começa a história só pra saber como o livro é de verdade, você tem uma experiência bem mais legal de leitura, eu acho. Selvas de Gafanhotos, do Andrew Smith. Esse livro aqui muita gente fala bem, muita gente fala mal, muita gente gosta, muita gente desiste. Eu não sabia que lado da cerca ia ficar, mas agora que eu terminei, eu acho que é uma história bem bacana, que tem alguns defeitinhos sim, mas eu acho que ela vale a pena ser lida. Selvas de Gafanhotos vai falar de um possível fim do mundo, em que louva-a-Deus gigantes invadem uma cidade e começam a devorar todas as pessoas, porque é isso que louva-a-Deus fazem. E essa história vai ser contada pelo Austin, que é o cara que tá passando por uma fase bem chatinha de confusão sexual. Ele não sabe se ele tá pra lá, ele não sabe se ele tá pra cá, ele fica ali em dúvida o livro inteiro. E o Austin acabou sendo um dos pontos positivos desse livro pra mim. Apesar de ele ter um plot bem dramático, ele não é aquele que fica assim, meu Deus, como eu estou sofrendo, olha como eu estou mal e triste aqui. Na verdade é bem o contrário, ele foca essa confusão que ele tá sentindo no amor que ele sente pelas duas pessoas com quem ele tá se envolvendo. Então isso deixa a leitura mais leve, deixa o assunto muito mais fácil de ser abordado. E quando se trata de sexualidade, eu acho que isso é muito, muito, muito importante. E além disso, ele também é um cara que assumiu pra si a missão de ser o historiador do mundo. Então ele faz várias observações ao longo do dia, e aí quando chega de noite em casa, ele junta todas elas num diáriozinho e fica fazendo conexões esquisitas entre todas elas, conexões que eu acho que só ele mesmo conseguiria fazer. E isso me leva pra segunda parte mais legal desse livro, que foi a narrativa. O autor vai usar esse livro que o Austin tá escrevendo pra mostrar pra gente coisas que estão acontecendo no presente com outras pessoas que não estão envolvidas com ele, e também com o antepassado de todos os personagens envolvidos. E aí ele vai lentamente criando uma linha de eventos que meio que junta alguma coisa que aconteceu no ano que o Buda nasceu com um café que eu tomei hoje de manhã. Rola essa vibe aí de efeito borboleta que eu achei muito legal no livro. Eu só me incomodei um pouco porque eu li o livro inteiro achando que era uma história de aventura e de descoberta sexual, as duas coisas. E aí quando eu estava chegando mais pro final, eu senti que o autor meio que ficou com preguiça dessa parte da aventura, e aí ele
Não rolou pra mim muito a evolução ali na parte final do livro, os eventos finais. Eu achei meio... Não acho que seja um livro pra todo mundo, mas pelo menos pela narrativa, pela maneira que a história é contada, por essa estrutura de juntar coisas do passado com coisas do presente ao mesmo tempo. Então você tá lá de bobeira pela livraria, passou, viu o livro lá, dá uma lidinha assim rapidinho, como quem não quer nada, mal não vai fazer. Então é isso, gente, isso foi tudo que eu li esse mês. Outubro foi um mês realmente muito difícil pra mim. O mês de vocês com certeza deve ter sido muito mais fácil do que o meu, então me contem aqui nos comentários o que vocês leram. Me falem se vocês leram algum desses livros, o que vocês acharam deles. Se vocês viram até aqui, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar sua avaliação aqui embaixo e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, elas estão todas muito bonitinhas aqui embaixo na descrição. E é isso! Meu nome é Gabriel Mar e esse vídeo acabou.